Bom dia. Aí nós temos assunto falar sobre casamento e eu esse ano celebrei 30 anos casado, você acredita? 30 anos casado. Aí você tem quantos anos casado? Deixa eu escutar. Quantos anos tem casado? 5 anos já? É mesmo. Pastor João tem 14 anos casado. Elias tem quantos anos? 20? 20 anos? Menina, tu e Elias nem parece que tem 30 anos de idade. Certo, Aí é uma benção, né? A Camila tem quanto? 1 ano, Tá na lua de mel quase, Muito bem, E já vai ter um casal com 1 dia, aí segundos, A gente deixou tentar, ontem à noite, João Xavier para desistir o casamento, mas ele não quis desistir, não. Aí ele foi encorajado a não desistir, E ele não quis. Mas 30 anos casado com Cristal, o tempo voa. A gente celebrou, a gente foi para um local. Cristal gosta de montanhas, gosta de frieza, então a gente foi para as montanhas, frieza. A única coisa ruim, tinha um urso. Aí ela tinha medo de caminhar lá fora da cabana, Ela disse, bora, vamos caminhar. Vamos não, tem urso. Ela disse, não, mas eu tenho um spray. Não tenho spray para... bota... Só que aí eu estava imaginando, um urso está me atacando. Eu vou tirar o spray e fazer... Eu não sei como vai ser o momento, Eu acho que eu ia deixar a Cristo correr na frente de mim, Deixa... Mas uma vez a gente estava hospedado onde a gente estava, celebrando 30 anos, e Cristal dizia, eu esqueci uma coisa no carro. Aí, de repente ela voltou. Ela dizia, ei, bota sua roupa, que eu estava de pijama já pronto para dormir. Ela disse, bota sua roupa porque tem um urso lá fora. Ela queria que eu saísse e gravasse o urso. Aí eu fiz, eu fui. Aí fui de distância, olhando, gravando. Aí ele sempre fala, quando você tem um urso na sua frente, nunca faz o quê? Nunca corre. Aí o que eu fiz? Corri. Que urso? Eu disse, rapaz, ele foi para onde? Aí meu carro estava aqui, onde Vânia está. Aí eu disse, eu vou para meu carro. Quando eu fui, ele estava atrás de um carro, atrás do meu carro, ele virou e olhou para mim. Aí, nessa hora que ele olhou para mim, eu fui embora. Tchum! Eu disse, eu sei que não é para correr, mas faz parte do corpo. Eles dizem que quando você pula de paraquedas, a natureza do seu corpo quer correr. Aí você está no ar correndo. Estranho, Aí eu corri do urso e o pessoal, não é para correr. Eu disse, eu sei, mas eu corri. Aí sobrevivi, Cristal. Mas 30 anos casado, aí alguém pode dizer, qual é o problema maior no seu casamento? O problema maior no casamento não foi minha sogra, que é um problema. Quem conhece ela é difícil, não é fácil. Ela mora lá nos Estados Unidos, fica orando por ela. Ela tá difícil, só vai dificultar mais, que ficando mais velho. Mas não é isso. O problema não é finanças. O problema maior é o assunto que a gente vai tocar hoje de manhã. O problema maior é o problema da minha carne. Alguém me perguntou uma vez, ministério no Brasil, o que impede a obra? É seitas, espiritismo, é o que, pastor? Eu disse, sabe o que é? É eu. Eu? Sim. O problema maior no meu ministério é eu. É minha carne. Gente, nós nascemos pecadores. Nós temos a natureza de pecaminar. Quando aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova criatura. Só que ainda existe um homem velho. Então, dentro desse corpo tem um homem novo, como a gente cantou, transformado, regenerado. Mas ainda tem um homem velho. E tem esse homem velho até a morte. Eu estava assistindo um pastor fiel, 50 anos no ministério. E ele disse assim, eu estou cansado de lutar contra a minha carne. Então, quando eu casei 30 anos atrás, eu era assim,
o seminarista, que eu ia descobrir os segredos de casamento. Eu fui para Gênesis até os mapas, estudando o assunto de marido, estudando o assunto da esposa, estudando o assunto de aliança, de casamento. Aí eu percebi que todas as passagens é rápido, não são muitos. Aí eu comecei a perceber, rapaz, a chave mesmo é o Espírito Santo. Sabia? A vida cristã, o casamento cristão, é um casamento cheio do Espírito Santo. Se eu estou controlado do Espírito Santo e Cristo está controlado do Espírito Santo, tu acha que eu vou ter qual tipo de casamento? Ruim? Não. Aí eu falei com a igreja lá nos Estados Unidos, eu disse assim, eu estou tentando puxar esse microfone, né? Eu não sou bom de microfone, não gosto de microfone. Aí eu falei para eles, eu disse, aconselhamento bíblico é muito fácil. Eu sei que é complicado, tem pessoas complicadas, concordo. Mas no fim das contas, é simples. Cristal está na carne. Ou eu estou na carne, ou nós dois estamos na carne. Entendeu? Quando tem problema, conflito em casa, problema sério, é porque eu estou na carne, ou Cristal está na carne, ou nós dois estamos na carne. Então eu vi que minha vida de cristã e minha vida de casamento é resolvido em uma coisa só. Ser cheia, controlada do Espírito Santo. Vamos lá para Efésios 5, abre para Efésios 5. Aí hoje de manhã a gente vai ver, vamos ver aonde a gente anda. Que a gente tem hoje à noite também. A gente vai ver o mandamento de ser cheia do Espírito Santo. O mandamento de ser cheia do Espírito Santo. Um casal cheio do Espírito Santo é um casamento fantástico, maravilhoso. Aí a gente vê em Efésios 5, 18 o mandamento. Vamos ler, Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então aqui a gente vê o mandamento. Deixam-se encher. No original, no grego, é a força forte. A ideia presta atenção. Esse versículo é a chave para o resto do livro. Esse versículo é principal. Esse verbo é super importante. É o que? Ser enchido do Espírito Santo. Agora, o que significa? Significa ser cheio do Espírito Santo. Deixe-me dizer antes o que significa, o que não significa. Ser cheio do Espírito Santo não significa que você vai falar línguas. Entendeu? Aconteceu em Atos, não foi? Mas, às vezes, a pessoa estava cheia do Espírito Santo, não falou em línguas, não. Não falou. Ser cheia do Espírito Santo não significa que tu vai fazer milagres. Entendeu? Tinha apóstolos que fizeram milagres, não foi? Os apóstolos fizeram milagres. Estava cheio do Espírito Santo, com certeza. Mas cheio do Espírito Santo, então tem pessoas que confundem isso. Eles dizem, rapaz, como você sabe, está cheio do Espírito Santo. Vai falar em línguas? Não. Vai fazer milagres? Não. Não. Ser cheio do Espírito Santo não significa recebe mais do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas no nosso cristianismo que diz, quem está cheia do Espírito Santo, o mandamento, está recebendo mais do Espírito Santo. Não existe isso não. Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma energia. Ele não é uma energia. Rapaz, a gente tem 100 votos aqui, bota mais, vamos 110, 120, 130, olha, tá brilhando lá atrás muito pensante, ele tá com 200.
faltando mais poder. Não. Aí alguém diz, não, se cheio do Espírito Santo é como água, um copo, sua vida é copo, e enche você. Ou você já ouviu o pastor falar assim, se cheio do Espírito Santo é como um carro. O carro não anda sem combustível, então tem que ter combustível, tem que ter bastante combustível. Mas tem um defeito com isso, até com defeito com ilustração que eu gosto. Ser cheio do Espírito Santo é como hidrante. Hidrante é pequenina, na rua, de ferro. Mas quando abre tem o quê? Água. Era para ter, eu sei que tem alguns séculos. Mas era para ter água. Aí eu já vi ela saindo muita água. Aí você olha o bicho todo desse tamanho. Como está saindo tanta água? Não é um show de mágica, não. Ela está ligada com uma reserva maravilhosa. Não é? Por isso tem água. Cheio do Espírito Santo. Não é isso também, né? Porque a reserva pode acabar. E a reserva do Espírito Santo acaba. De jeito nenhum. Vai para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós estamos em Efésios 5, Efésios capítulo 1. Versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o quê? Espírito Santo. Eu estou usando a NVI, porque nossa igreja em Aracaju usa NVI. Eu acho que vocês não usam NVI. Alguém tem NVI? Tá? Não? A gente usa NVI que é mais fácil para ler e entender. Mas a minha versão diz assim, bem bonito. Olha o progresso aqui. Quando ouviram e creram na palavra da verdade, no Evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13 não diz, ok, você escutou o Evangelho, confiou no Evangelho, aí a gente vai ver quanto do Espírito Santo vai receber. Não, diz que foi selado do Espírito Santo. Fica um detalhe. Olha, a gente volta para Efésios, mas vamos para Romanos, rapidinho. Romanos. Em Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se aceita Jesus como seu Salvador, você tem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, você não é da igreja. Você não é de Cristo. Porque no momento que você aceitou Jesus como seu único Salvador, você não só aceitou Jesus como seu Salvador, você não só recebeu o perdão dos seus pecados, você não só foi regenerado, você também foi habitado com o Espírito Santo. Por isso, Efésios 1:13 diz: você ouviu o Evangelho, alguém pregou. Qual é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo, morreu na cruz por seus pecados, ressuscitou. 1 Coríntios 15 fala isso, não é? O Evangelho é isso. O Evangelho não é salvação pelas boas obras, não. O Evangelho não é que você tem que fazer muita coisa boa e caridade para chegar lá no céu, não. As boas notícias é que Cristo pagou o preço para o nosso pecado, ressuscitou. No momento em que você confiou com todo o seu coração nisso, Efésios 1:3 diz que você foi selado com a promessa do Espírito Santo. Nunca a Bíblia diz com um pouquinho do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo é uma pessoa. Então, eu tenho Cristo ou não? Cristo é a minha esposa ou só a esperança dela? Entendeu? Está doido, lógico. Não. Está doido é algumas pessoas na igreja. Porque algumas pessoas tratam o Espírito Santo dessa forma. Dizem, olha, eu tenho, fulano só tem pouquinho do poder, mas falta ainda mais. É como se fosse dizendo, eu tenho James como filho, que está quase dormindo aqui na frente. Aí eu vou acordar ele agora. Aí eu disse, James, eu tenho filho, James,
mas só tem os braços dele. Não. Eu tenho James ou não tenho James. Entendeu? Então é a mesma coisa. Você tem o Espírito Santo ou não tem. Alguém me perguntou, pastor, é possível ser crente e pecar? Eu disse, claro, eu fiz hoje. Mas para viver uma vida de prazer e de pecado, eu acho impossível. Porque você é transformado do Espírito Santo. E com o tempo, você pode enganar a igreja. Muita gente enganou nossa igreja, não foi? Rapaz, eu não vou dizer nome, mas tinha uma menina que disse que converteu e foi viajar conosco em muitos lugares. Aí chegamos num certo lugar chamado Israel, e ela viu idolatria de catolicismo, idolatria, estou falando. Aí ela apaixonou. Aí, rapaz, ela diz, olha, revelou quem ela é. Entendeu? Ela não aguentou mais não, porque era anos conosco. É fácil enganar a gente, não é? Para um tempo. Para um tempo. Mas Deus mostra com o tempo, o que tem dentro vai sair. Entendeu? Então, volta para Efésios. Tem Espírito Santo? Você tem Espírito Santo hoje? Tem ou não tem? Se não tem, a gente muda e evangelizar todo mundo agora. Aí você tem Espírito Santo. Já pensou? Rapidinho, antes de chegar a Efésios, vamos para 1 Coríntios, só para lembrar. 1 Coríntios. Eu gosto quando as igrejas dizem que pode perder a salvação. Não tem igreja que acha que pode perder a salvação? Tem igreja, não tem? Aí minha pergunta para eles é, qual pecado é que faz você perder a salvação? Você já perguntou a alguém assim? Que antigamente a Assembleia de Deus aqui em Maceió, quando eu cheguei em 95, diz, joga bola, perdeu a salvação. Falava. E antigamente diz, usa maquiagem. Oxe, rapaz, tu mulher está usando maquiagem. Eu não sei qual mulher está usando maquiagem, mas está usando maquiagem, tu tem Espírito Santo não. Entendeu? Mas interessante, chega para Coríntios, quem gostaria de estar na igreja de Coríntios? Misericórdia. Era sexo perverso, horrível. Era divisões, problemas, uma acha melhor do que a outra. Era uma igreja que você não ia frequentar, não. Mas é uma igreja que Paulo fundou. E disse que Deus tem salvo muita gente. E em 1 Coríntios 6, a igreja era tão ruim que em versículo 18, Paulo diz, fuge da imoralidade sexual. E ele nem fala como fugir. Ele vai dizer por que fugir. A igreja era tão ruim que ele não precisava instruções de como fugir, precisava instruções por que fugir. Tu chega para eu e Lucas e diz, pastor, não é para ter imoralidade não. Claro! Mas para os coríntios, eles precisavam ouvir isso. Por quê? E ele explica por quê. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso, olha o versículo 19, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Então, é interessante, Paulo falando com a igreja carnal, uma igreja que não está andando no Espírito, a igreja que está andando na carne, que está fazendo besteira, está fazendo pecado. E ele disse assim, fuge da impureza porque vocês estão perdidos. Perdeu a salvação. Não. Ele falou, fuge da impureza porque você tem o Espírito Santo em você e ele está triste. O Espírito Santo está triste. Tem que fugir dessa impureza. Então, ser cheia do Espírito Santo não significa receber mais do Espírito Santo. Já tem. Todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, todos nós temos 100% do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, volta para Efésios 5:18. Então, significa o quê? Encher do Espírito Santo. Não, ele deu uma dica. Em versículo 18, ele diz, não se embriaguem com vinho, né? Eu nunca fui controlado pelo álcool.
Cristal acha eu estou sendo viciado, é um alcoólico já. Porque lá em Maceió, olha, lá na Aracaju, eu sempre falo, eu moro em Maceió. Não, eu moro em Maceió, mas não, Aracaju. Em Aracaju tem uma loja que vende uma kombucha, viu, doutor Tarcísio? Uma kombucha tão gostosa. Que eu chego, geralmente é uma loja de restaurante, eu chego e compro 6, 5. Meu amigo, me dá esse kombucha de uva, eu quero 5, 6, pode botar aí no saco, eu vou levar para casa. Aí parece que Aí eu saio, a garrafinha, vidro, né? Aí eu estou tomando, e o Cristal diz, rapaz, eu acho que você está se tornando alcoólico. Eu disse, não, eu acho que tem álcool nenhum, mas eu não quero saber, não fala não. Mas sabe quem é kombucha? Sabe? Ok. O Dr. Tassi está fazendo kombucha ainda? E fica embregado de vez em quando? Ok, tá bom. Até o Cristal me assustou. Aí para ir para minha casa, tem que passar pela Blitz do Polícia Federal. Aí rapaz, eu vou tomar ainda não, vou esperar até passar. Mas eu nunca fui, mas alguém me fala, eu já vi, meu pai era um alcoólico, eu conheci um homem, ele não era muito carinhoso, era um homem bem frio, mas quando estava embregado, ele estava assim, Roger, vem cá, eu ouvi falar, tu vai embora. Fico triste ouvindo isso. Ela disse, não, vou embora só daqui 8 anos. Não, mas mesmo assim. Aí o cara, o álcool sai do sistema dele, ele nunca fala que tem interesse em mim, nem gosta de mim, entendeu? Mas quando está embregado, eu sou o melhor amigo dele. É? Mas o que está acontecendo com ele? O álcool está enchendo ele, controlando ele, entendeu? Então, a ideia de ser cheia do Espírito Santo é a ideia de ser controlado pelo Espírito Santo. Como você vai ser controlado do Espírito Santo? Não, eu tenho Espírito Santo em mim. Primeiro eu tenho que resolver isso. Se tem Espírito Santo? Tenho. Tem todo? Claro. Você aceitou Jesus como seu único Salvador? Você tem todo o Espírito Santo. Então você tem todo o poder de viver uma vida que agrada a Deus, que vai ser um casamento maravilhoso. Você imagine seu marido cheio do Espírito Santo todo dia. Não vai ser maravilhoso? As louças vão ser lavadas, a roupa, cuidado. Só palavras maravilhosas, edificantes saem da boca. E como é uma esposa? A gente vai falar mais sobre isso hoje à noite. Como parece um marido e uma esposa cheia do Espírito Santo. Mas o mandamento tem que ser claro. E o mandamento é isso. Aí eu botei aqui a maneira de ser controlado do Espírito Santo. A maneira. Eu acho o contexto de Efésios nos dá uma dica da maneira. Vai versículo 17. Porque no original, versículo 18 tem uma ligação com 17. Efésios 5,17 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo está falando com a igreja, diz, vocês não podem ser insensato não, você tem que saber o que é Deus, a vontade dele. É interessante. Qual é a vontade dele? A vontade dele vamos para capítulo 4, versículo 1. Ele disse, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivem de maneira digna de vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. É impossível ser cheio do Espírito Santo e vai contra a vontade de Deus. Não tem. Você não pode correr, andar, viver contra a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, e diz que você está cheio do Espírito Santo. Não existe. Por isso, tem algumas igrejas que o pessoal diz, eu estava cheio do Espírito Santo, deixei minha esposa. Está cheio de não.
Você está enganado. Não, foi o Espírito Santo que me mandou, deixa minha mulher, minha família e vai. Rapaz, onde tem escrito isso? Entendeu? Então, ser controlado do Espírito Santo, nós temos que ser controlado pela vontade de Deus e anda digno de que Ele manda. Ele diz, ter o quê? Versículo 2, ter humildade, dóceis. Rapaz, esse é o marido. Esse é o marido, eu estou descrevendo, né, mulheres? Seu marido tem humildade, ele é doce, ele é paciente, ele suporta você em amor. Se seu marido não é assim, ele está na carne. Seu namorado não é assim, está na carne. Porque quem está no Espírito é controlado do Espírito e faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus está claro. Ele falou mais, eu acho interessante, vai para capítulo 4, versículo 17 a 19. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivem mais como gentios, que vivem como eles vivem? Na inutilidade dos seus pensamentos. Alguém tem outra versão que fala? Na vaidade. O mundo vive uma vaidade. Eu não quero julgar o cara que vendeu o terreno para nós hoje. Hoje eu assinei para vender esse terreno. Nós temos 1 ano para achar outro local. Certo? É um motivo de oração, não é, gente? E Deus vai providenciar. Mas o cara, quando eu fui para o escritório dele com o João de Deus, o João é minha segurança, sabe? O João é advogado, forte. Eu sou nada. Eu falei até com eles, eu disse, eu sou Joe Biden, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sou presidente, mas quem me manda é os outros. Aí eu disse, por isso eu tenho que ter ao redor de mim pessoas boas. Por isso eu trouxe João de Deus. Mas no caminho, o que tinha no estacionamento? O que tinha, João? Era o Lamborghini. O cara tinha um Lamborghini estacionado. Eu não vou dizer a vaidade, porque pode ser ele tem milhões para ele é nada. Mas às vezes o mundo valoriza as coisas do mundo mais do que uma esposa, não é? Tem homem que ele esconde, gasta, usa inteligência para ter uma outra amante. Enquanto ele podia usar a mesma energia, focaliza na esposa e ter um relacionamento mais integral, e mais maravilhoso, e mais barato. Entendeu? Mas o mundo está assim, o mundo está na vaidade. Vamos continuar, versículo 17 a 18, a gente está em 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tenho pedido toda a sensibilidade. Ele se entrega à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ele falou no versículo 17, não vive assim. Capítulo 1, ele diz, vive como? Digno. Versículo 17, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 diz, vive em dignidade. Versículo 17 diz, não vive como o mundo. Olha, seu casamento não é ser como o mundo, não. É diferente. Entendeu? Se eu estou cheio do Espírito Santo, meu casamento vai destacar na vizinhança. Vai. Tinha um homem, eu estou jogando tênis lá na Aracaju para conhecer pessoas. E tem alguém que Deus está trabalhando na vida de Gladson. Fica orando por ele. Ore por esse homem. Ele disse para mim, Pastor Roger, minha vida era forró, festa. Mesmo casado. Aí eu vi famílias segurando a mão, lendo a Bíblia. Aí eu mudei. Eu vou começar a ler a Bíblia. Ele não converteu ainda não. Mas sabe o que aconteceu com ele? Só porque ele está lendo a Bíblia,
ele não quer farrar mais, ele quer ficar firme com a esposa. E toda a amizade deixou ele. Deixou, porque ele está começando a ter valores diferentes. Não é verdade? Você pensa, hein, quando você converteu, pastor irmão estava falando, antes ele converteu, ele gostou de tomar uma com os amigos dele, mas depois que converteu, ele toma mais não. E os amigos querem saber? Não. Interessante, Nós que temos o Espírito Santo, é para ser diferente do que o mundo. O mundo valoriza isso. Vamos ver que se Deus valoriza. Se Ele valoriza, a gente valoriza também. Mas se Deus não valoriza, a gente não valoriza. Para ser cheio do Espírito Santo é ser diferente do que o mundo. Capítulo 5, versículo 1 a 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor. Essa palavra vivem, talvez na sua tradição está dizendo andar, andar em amor. Mas a ideia de andar, a ideia de viver. A ideia de andar é sua vida cristã. Então, a minha vida cristã, aceita Cristo como Salvador. O que eu faço? Não, ser cheio do Espírito Santo, controlado do Espírito Santo. O que significa? Significa que faz a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É a palavra que vai dizer, e aqui diz em capítulo 5, versículo 1, é que você vai viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Base de tudo da nossa vida cristã. Base de tudo, que sempre tem razão para nós agradecer, mesmo se a gente está doente, mesmo que a gente vai morrer. Nós temos razão de agradecer. Sabe o que é? A salvação em Jesus Cristo. A razão, eu posso sacrificar a minha vida e amar a minha esposa, é por causa de Jesus. Tem um cara que diz assim, não é meu jeito, pastor, eu sou diferente. A Gálatas 2:20 diz o quê? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu falei para ele, seu eu tem que morrer, filho. Tira seu eu, bota Jesus. É isso mesmo. Estava querendo ver se ele tinha coragem de abrir. Nem sei quem foi. Mas minha esposa vai me corrigir depois? Não. Aí, versículo 15, vai para capítulo 5, versículo 15 e 16, e a gente encerra aqui. Aí hoje à noite a gente vai falar sobre as manifestações de um casal cheia do Espírito Santo. Mas como eu vou ser cheia do Espírito Santo? Eu tenho que ser controlado do Espírito Santo através do quê? Conhecendo a verdade e vivendo a verdade. O versículo diz, ando na verdade. Eu gosto melhor a tradução ando na verdade, porque andar é uma metáfora que dá a impressão de progresso. Eu já falei isso, mas vale a pena falar de novo. Nasceu todos meus 5 filhos, eu estava lá, viu, doutor Tarcísio? Eu estava lá. Doutora Gláucia, fico orando por ela, eu estou evangelizando, ela vem para essa igreja. Ela me prometeu quando Juliana nasceu que vai visitar a gente. Faz 18 anos. Aí eu mandei uma mensagem para ela recentemente, cobrando. Mas interessante, lá assistindo o nascimento de todos meus filhos, nenhum filho nasceu na minha família andando. Nenhum sai da cristal e diz, diga aí, pai. Não. Quando sai um filho, ele tinha que ser segurado. E tinha que alimentar. Alimentar na leite. E cresceu e ficou mais forte. Segurou o pescoço e a gente fica alegre, não é? O Lael está segurando o pescoço? Olha, tá bom demais, né, pai? Aí depois segura a cabeça, começa a sentar sozinho, mas cai às vezes, né? Aí depois sentado, eu estou ficando velho, esqueci a próxima fase, né, Cristal? Engatinho, arrastando. Eu tenho um neto chamado Josias, ele está arrastando, né? Aí todo mundo está alegre, ele está arrastando. Já pensou se a Bárbara vem arrastando no casamento dela? Todo mundo diz, está doido ela? Mas se um bebê faz, todo mundo diz, que coisa bonita, fofinha.
Por quê? Porque a Bárbara tem idade que ela tem que saber andar. É isso que eu estou dizendo. Nenhum filho meu desistiu. Até Josué, que tinha um cabeção, eu já falei sobre ele. Ele é meu filho que caiu, e sempre caiu, e bateu e fez um roxo na hora de tirar foto. E hoje a gente vai tirar foto para as pessoas que oram por nós. Então vamos juntar. Pum! Bota maquiagem nele, rapaz. Alguma coisa, é impressionante. Mas o que foi impressionante do Josué... Josué, eu estou pensando, ele desceu uma escada lá nos Estados Unidos, não prestou atenção, bateu a cabeça aqui. Né? Rapaz, ele sempre batendo, né? Mas ele não desiste. Ele cai e levanta e vai andando. Essa é a ideia de vida cristã. A vida cristã, a gente não vai ser perfeito marido ou perfeita esposa. A gente não vai ser perfeitamente controlado do Espírito Santo. Mas a gente não pode desistir. Podemos não. Podemos desistir não, nós precisamos continuar fazendo os passos de amor, os passos de humildade, os passos de paciência. Se falha, peça perdão da esposa, peça perdão do marido, e levanta e vai andando mais. Capítulo 5, versículo de 15 e 16, diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem ou andam, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu acho interessante que ele fala isso, aproveitando os dias. Gente, nós como crentes, temos que aproveitar nosso tempo de casamento cheio do Espírito Santo. Eu não sei quantos mais anos nós temos juntos, Cristo e eu. Pode ser, eu saio na rua e o carro me atropela. E morreu. Aí se não acha que acontece, pergunta a Dona Nancy. O marido estava em Aracaju. Ela diz: Davi, tu vai ficar aqui para ajudar com essa coisa? Ele diz: vou não, eu tenho que assistir culto em clima bom quarta-feira, amanhã. Beleza. Foi assistir culto, atravessar a rua, atropelado de moto, e está na glória. Ninguém sabe a hora que Deus vai tomar um de nós. Mas a gente sabe que os dias são ruins, os dias são maus. Mas nós temos que aproveitar e viver. Por isso a gente não pode gastar tempo na carne. Nós precisamos pedir perdão a Deus, pedir perdão ao nosso marido, à esposa, e a gente procura viver controlado do Espírito Santo, com sabedoria da palavra de Deus. Abre a palavra de Deus e fala para Deus: Deus, me mostra áreas que eu tenho que mudar e ser mais caracterizado de Cristo. Eu quero andar certo. Eu quero obedecer a palavra. E quando nós obedecemos a palavra, uma coisa maravilhosa acontece. Quando está começando a andar de acordo com a palavra de Deus, você está andando no Espírito. O Espírito Santo dá aquela vontade para andar, a força para andar, e recebe a glória que andou. Quando falha, tu recebe a glória. A culpa é sua, não é culpa do Espírito Santo, não. Mas quando você tem vitória, a glória é para quem? Para Deus, Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Deus celestial, nós sabemos que o Senhor nos manda ser cheia, não de vinho, mas controlado do Espírito Santo. E tem tanta confusão sobre esse assunto, ó Deus, mas é bem claro. Sua vontade é o que precisa nos controlar. Aí o Senhor nos deixou Tua palavra maravilhosa para nos guiar. Aí Sua palavra vai nos mostrar áreas que temos que corrigir. E Tua palavra vai nos mostrar áreas que nós temos que andar. Então ajuda-nos, ó Deus, anda digno da nossa vocação. Anda sábio, anda
com os pensamentos bíblicos, aí anda aproveitando os dias, anda em amor, anda de acordo com tua vontade, controlado do Espírito Santo. Nós temos, nosso casamento é precioso, um presente do Senhor. E em casamento são 2 pecadores juntos. Mas são 2, se aceitou Jesus como Salvador, são 2 pessoas crentes que têm o poder do Espírito Santo, que pode nos ajudar a ser transformado. Eu não vivo mais, mas Cristo. Abençoa os casais aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém.